Olá pessoal, sejam bem-vindos para o nosso primeiríssimo episódio do HolaCast. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, uma coordenadora e também professora de História, Carla Panfili. A gente vai descobrir um pouco mais sobre a vida dela e saber mais dessas suas experiências com, a educação pública. Olá, que legal. Oi Carla, tudo bom, meu amor? Como é que você tá nessa manhã maravilhosa? Essa tarde maravilhosa, no caso. Bom, estamos cansados para início de conversa, porque trabalhar dentro de uma escola, né, de 3 turnos, como coordenadora, é bem puxado. Mas estamos prontos aí para o que der e vier. Vamos lá. Bom, Carla, eu queria começar fazendo uma pergunta pra você, uma pergunta muito simples. Você pode me passar de ano, tô brincando, tá? Mas Isso você pode ter certeza que não vai acontecer. mais serinho. Como você se sente nessa sua trajetória até você chegar onde você chegou? Qual é o sentimento em questão? Então, 30 anos de magistério. 30 anos de magistério dentro do setor público, tá? A gente tem vitórias, porque é sempre muito gratificante saber que uma sementinha foi plantada. Não vamos ter grandes vitórias, porque a educação no nosso país é sempre muito problemática, a gente sabe disso, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho, assim, na minha trajetória, né, até o dia de hoje, uma gratificação muito grande, porque a gente vê alguns alunos que conseguiram, jovens, né, que saíram e construíram pela primeira vez a história deles, deram uma guinada na vida deles, e eles retornam sempre falando sobre essa guinada. Saiu do ensino médio, é o primeiro que está fazendo uma faculdade, o primeiro que terminou o ensino médio, e fala com a gente, né? Vem conversando, às vezes encontra no meio da rua. Pô, Carla, por causa da sua aula de história, que eu também sou professora de história, por causa da sua aula de história, eu fiz história. Adorava e tal. Não é sempre, né, gente? Porque ninguém gosta de história, né? Então é um ou outro, mas isso já deixa pra gente, assim, um quê, um coração, né, de trabalho cumprido, de que é isso que a gente espera o tempo todo, que os nossos jovens possam dar seguimento, possam sair, criar uma história de vida diferente, muitas das vezes da que ele vivenciava, né? Então, sair desse mundinho dele e ir para um mundo maior, sair do micro e ir para o macro. Isso que é importante. Isso é muito Sim, importante. você falou sobre nem todos os alunos gostarem desse tipo de matéria, então... História é um problema. Eu particularmente eu gosto, eu acho bacana, mas a gente queria saber mais como você chegou nesse meio, como é que foi sua caminhada, como você percebeu que você queria ser professora de história. Então, ser professora de história vai ser um outro problema, né? Porque, na verdade, a gente nunca pensa em ser professor, né? A gente pensa em trabalhar a história, né? Na pesquisa, você está dentro da universidade, você se envolve com a pesquisa. E o ser professor, ela passou na minha vida, nesse caso, como um fator de o que eu vou encontrar primeiro no mercado de trabalho, né? E aí você entra para os concursos, você sai da universidade, fiz a UERJ, né, tempos áureos da UERJ, são mais de 30 anos de formada. Então, assim, a gente vai vendo que o mercado de trabalho para pesquisa, principalmente dentro da história, é um pouco mais difícil. Então, você precisa sobreviver, precisa entrar no mercado, então você acaba fazendo a licenciatura e partindo para a educação. Aí você entra na sala de aula pela primeira vez, e aquele frio, né, na barriga, 40 pares de olhos olhando para você, aquela coisa esquisita, muita gente, você sozinha num palco. Porque o professor está o tempo todo nesse palco, né? E sozinho, isolado, e tendo que repassar
aquele conhecimento que você adquiriu, se vai ser legal para o aluno. Isso tudo é difícil, você nunca sabe se está atingindo o objetivo, tá? E sendo história, é aquela coisa que todos os alunos falam, né? É muita coisa. Carla, você fala muito. Carla, para devagar. Porque é muita coisa para a gente falar. E é dentro do sistema da educação pública, são poucos tempos de aula para dar aula de história, né? Então, assim, cada vez mais, se eu posso dizer isso, a história tem saído no nosso currículo como um fator predominante que ajuda, auxilia o jovem a pensar e repensar não só o eu dentro desse sujeito histórico dentro da sociedade, mas a sociedade como um todo. Tá? Então, fazer com que ele consiga entender que o passado, né, faz parte do seu presente e que isso vai influenciar nas suas ações no seu futuro, é uma jornada meio complicada. Isso vai levar a um amadurecimento. Então, tem alguns que a gente consegue abraçar e chegar rápido, como você gosta de história. Então, é simples. Eu tenho certeza que as aulas de história são super cooptadas. Você gosta, participa. Mas nem todos eles vão achar cansativo, porque são dados e a gente evita ficar falando muito sobre fatos, né? Falar sobre datas, porque a gente trabalha não mais com essa história factual, então eu procuro trazer um pouco de historinhas do cotidiano desse passado, né? Para incrementar um pouquinho a aula. Aí sim, aí o aluno consegue prestar atenção. Que aí você vem com uma historinha lá da Idade Média, aquela coisinha. Ah, sabe por que o pessoal da Idade Média não tomava banho? Aí o pessoal vai prestar atenção em você. Mas se não for assim, todo mundo, pum, baixa a cabeça e dorme. Direto. A famosa fofoquinha. Se a gente não contar a fofoquinha dos bastidores dentro da história, aí não dá para prestar atenção mesmo, não. Aí fica difícil. Mas, Carla, uma coisa que eu tava prestando muita atenção enquanto você tava falando, foi que é uma caminhada que você teve, que você chegou até, enfim, ser uma professora, uma profissional na educação. Uhum. E eu queria saber, antes disso, quando você estava na escola, você realmente pensava em ser professora de história? Não, de maneira alguma. Você... Não. Não tinha esse pensamento, vamos colocar assim. Como eu falei, eu tinha toda uma prática, trabalhei com pesquisa. Quando eu entrei para a universidade, né, eu me direcionei para a pesquisa. Então, eu trabalhava em alguns setores de pesquisa, principalmente na questão da memória. Trabalhei durante muito tempo no Pró-Memória, né, no SFAM, e fazia vários estágios, contratos, estágios, e não pensava mesmo em ir para a sala de aula. E da minha geração, eu acho que são pouquíssimos os pessoal que se formou comigo que está realmente em sala de aula. A gente conta nos dedos, né, na palma da mão. Formaram-se, era uma época que se formava bastante em história, né? Tinha muita gente fazendo história, mas pouquíssimos iam para o mercado de trabalho para a licenciatura. Então, nós somos raridades. Depois de você finalmente, né, terminar a sua faculdade, tirar sua licença e chegar nesse tipo de trabalho, como você se sentiu? Tipo, como você lidou? Como é lidar atualmente com adolescentes? É cansativo. Compreendo. Vocês sabem que eu saio daqui sem voz, né? Uhum. Pois é cansativo. Porque na sala de aula, eu acho que o professor hoje, ele está hoje, o novo ensino médio, ele tem um outro olhar e novos, vamos dizer assim, uma outra vertente para poder dar o seu recado dentro da sala de aula, né? Porque esse novo ensino médio, ele, dentro das escolas públicas, com a BNCC, como ela veio,
ela veio para cada vez mais acabar com a escola pública. Essa é a minha visão. Então, cada vez mais está difícil de entrar numa sala de aula para poder trabalhar esse conteúdo, principalmente o de história. São só 2 tempos por semana. O que eu consigo falar com 2 tempos de aula em um diazinho que eu entro 50 minutos? Pouquíssima coisa. Então, o que eu gostaria de trabalhar para os meus alunos, né, os conceitos e a base da história que a gente gostaria com que eles pudessem aprender, isso acaba se perdendo de hoje dentro da escola pública como um todo. Então, é muito decepcionante, é muito desgastante, é cansativo, né? Você conseguir fazer com que o jovem possa prestar atenção e ver vamos dizer assim, ver uma importância e, acima de tudo, saber como vai colocar isso no seu dia a dia. Porque a grande discussão dos nossos jovens é: o que eu vou fazer com a física, com a química, com a matemática, com a história? Eu não quero usar isso, eu não quero trabalhar com isso. O que eu vou fazer? Só que eles não entendem que nós vivemos todas essas disciplinas no nosso dia a dia, né? Ela está dentro da gente. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para podermos estar dentro da sociedade, estarmos no nosso dia a dia, da sociedade como um todo, que faz parte. A gente respira e trabalha o tempo todo assim. Bom, gente, agora uma pergunta assim sobre a sua história mesmo. Por causa que, pelo que eu acho, pelo menos todo professor, toda pessoa que vive tem uma história para contar. Eu queria saber para você mesmo, a história que você está contando nesse exato momento, está sendo uma história gratificante para você? Sim, sempre que a gente faz lembrar, né, trajetórias. Quando a gente entra na universidade, você tem um sonho, você tem visões diferenciadas, você tem várias perspectivas. Eu vou mudar o mundo. Caramba, eu tenho a história na mão, estou com um livro, tenho gás. E aí, quando você se depara com a realidade do dia a dia, ainda mais para quem trabalha além de trabalhar aqui no Olavo, né, em São Cristóvão, numa zona mais urbana, né, dentro de uma capital, eu também trabalho na Baixada. Então, quando você chega na Baixada e você vê outra realidade, jovens, né, que possuem perspectivas completamente diferentes, tudo aquilo que você tem de bagagem, aquilo que você traz de história, com gana de fazer a mudança acontecer, ela diminui um pouquinho. Porque aí você tem que repensar o que aquele jovem realmente precisa saber neste momento para mudar a história dele. Então eu vou cortando uma porção de coisa, eu vou retirando uma porção de coisa, que ele não precisa necessariamente saber de tudo, ele precisa saber o básico. E que é esse básico? Eu começo a repensar como que você vai atingir esse aluno? O que ele vai aproveitar no dia a dia, a perspectiva dele de estar numa outra vivência, né? E aí você começa a repensar os seus sonhos dentro da jovem. Todos nós, obviamente, fomos jovens, né? E tínhamos muitos sonhos, e esses sonhos já não batem mais, já não podem mais ser o mesmo gás que você tinha. Então você precisa diminuir, puxar o freiozinho, certo? Diminuir um pouquinho esse gás e pensar assim: peraí, esse aluno não tem comida, este aluno não tem família, este jovem não tem perspectiva de ir mudar a sua vida lá fora, nem tampouco de entrar numa universidade. O que ele precisa nesse momento? Saber exatamente isso. Quem são os sujeitos dessa história? Mostrar para ele que ele é um sujeito da história, que ele é importante dentro da história que a gente está vivendo. Mostrar para ele que ele participa, que ele é vida.
que ele, tomando consciência disso, ele já está ali, né, se sentindo vivo numa engrenagem que ele antes pensava que estava do lado de fora. Então, são essas questões que a gente começa a repensar. E de que maneira você pode falar e atingir. Mais uma vez, não são todos que a gente vai atingir. Nem por isso a gente vai desistir. Mas, acima de tudo, achar que alguém, uns poucos, conseguiram atingir. Isso que é o boom da história e o boom de ser professor. É saber que alguém conseguiu. Então, eu sempre tenho um retorno. Há um aluno que me encontra no ônibus. Caramba, você foi minha professora. Óbvio que eu não vou lembrar de ninguém, né, gente? Se vocês saírem, você, Jane, sair, me encontrar daqui a 10 anos, eu não vou lembrar de você. Pode ter certeza disso. Mas Fiquei você até vai. triste agora. Mas você vai lembrar de mim, porque é assim. Caramba, Carla, eu conheci você pela sua voz. Nossa, Carla, você sabia que hoje eu estou fazendo história na PUC, na UFRJ, na Unirio? Por causa das suas aulas, demorou, mas consegui. Isso é que é o gratificante. É claro que não são os mais de 500 alunos que passaram pela minha vida que vão estar trazendo isso de volta. Mas um trouxe, caramba, isso faz a diferença. Eu acho bonito você pensar assim, pensar que só de você receber esse tipo de notícia, isso já alegra o seu dia. Com Você certeza. pode não lembrar da gente, mas É. lá no fundo a gente sempre vai lembrar de você porque você fez parte da nossa vida, vai continuar fazendo Isso é até legal. quando a gente vai pra frente. É. Então, eu queria saber se nessa relação, né, a gente vai lembrar de você, você lembra de alguém especial, de algum professor que você teve na escola? Como era, tipo, a sua relação com a escola? Ah, eu vim de escola pública, né? Eu estudei em escola pública, no meu hoje fundamental, né? Na minha época era ginásio. Então, claro que eu tenho lembranças de professores. E é uma professora de história, porque eu sou uma geração da ditadura militar, né? Viva. Então, eu lembro que na minha aula de história, do sétimo ano, se eu não me engano, a professora Sônia, olha como é que eu não esqueço, porque marcou. A fala dela marcou. Um colega, Paulo, a gente brincava, chamava ele de Paulo Torto, ele falava, ele fez uma pergunta básica, eu acho que todo mundo queria saber. Por que que o livro de história tem apenas alguns fatos e a gente não pode fazer outras perguntas e você não me responde, professora? Aí ela falou, bom, nós estamos vivendo uma época que nada é permitido falar. Mas você, com a sua curiosidade, você vai buscar essas respostas que você está me perguntando. E você vai conseguir perceber que a nossa história é mais do que está dentro desse livro. E aí você vai voar muito maior e vai trazer depois para mim isso. Isso foi muito legal. Então a professora de história, ela foi clara dizendo, eu não posso falar, né? Depois a gente vai, né, crescendo e vai vendo, vai trazendo outras ideias, vai percebendo, fazendo análises críticas sobre a época que você passou. Então você vai lembrando da sua vida na escola e como é que era, né? E a fala dela, como essa fala foi importante. E que, de repente, inconscientemente, me fez buscar a história. Me levou até a história. A curiosidade, né? A busca pela história. A história do nome, a história da vivência, a história dessa... Por que que eu não posso perguntar abertamente? Por que que eu não posso... Ela não pode me responder tudo que eu quero saber. Então, isso tudo vai levando a gente, sem que a gente nem perceba ou tenha essa consciência plena, a esse caminho e chegar até a universidade fazer história. Acho que é isso. Carla, uma pergunta muito. Que eu queria te perguntar há bastante tempo, pra falar a verdade. É assim. Agora, uma pergunta política, assim, se você não quiser responder, tudo bem. Mas, tipo, em relação à politicagem que a gente vive aqui no nosso país, Brasil, você acha que
se tivesse mais pessoas realmente ligando para a história do país, a história do que a gente viveu, a história do que a gente vai viver mais ainda, justamente pela educação, mas também pelo aprendizado que a gente teve, você acha que nosso país poderia ir para frente, nem que seja um pouco? Eu acho que o país está indo para frente, a gente não retrocede, tá? A história ela mostra isso, ninguém para. Ela caminha a todo momento. Todos os fatos, todos os acontecimentos, eles fazem parte e a gente tem que fazer uma leitura muito positiva do que acontece. Então, assim, existem sim pessoas comprometidas com a verdade, comprometidas com a política, não a politicagem que você se referiu, mas uma política de verdade, dentro do conceito do que é se fazer política, já que a gente aqui, nesse momento, se for pegar o conceito de política, nós estamos fazendo política, porque a gente está conversando, a gente está trocando ideia, isso é uma forma de política, tá? E isso já é um caminhar, um progresso que todos nós fazemos. A humanidade faz, né? A história mostra isso, tá? Porque a gente vivencia vários caminhos. Então a gente não pode negar os acontecimentos, tá? E não podemos negar também as falas, porque a gente tem que aprender a separar. Infelizmente, o caráter do ser humano não reflete a política e as aspirações sociais de mudanças que nós queremos ter. Sim. É um caminhar lento que aos nossos olhos pode aparentar ser lento, mas ela não é. A mudança está acontecendo, tá? Vocês estão no século XXI. Se nós pegarmos a nossa história e olharmos um pouquinho para trás, vocês vão ver o boom de história, de progresso, de mudança que vocês estão vivenciando hoje e que nossa geração, a minha geração, produziu. Deu condições, mesmo com todo o problema que o Brasil possui, tá? Mesmo com todas as dificuldades que nós brasileiros temos, com todas as críticas que a gente pode fazer sobre o nosso país. Mas o nosso país, ele caminhou e caminhou bem. É claro, poderia ter avançado mais de 20 anos aí, principalmente no processo educacional. Se ele tivesse investido mais, né, e trabalhado mais essa educação, como algumas outras nações fizeram, que deu um boom na sua própria geração. Mas nós não estamos lá para trás. É isso que às vezes a gente tem embates, né? Isso é legal também, os embates, mas é que nós somos exemplo. Nós somos exemplos de grandes mudanças de comportamento para muita gente na sociedade. Exemplo, Lei Maria da Penha. Nós fizemos, nós produzimos. Nenhum outro lugar no mundo tem a Lei Maria da Penha. Eles estão copiando, a ONU diz, é uma lei maravilhosa, temos que produzir, temos que expandir essa lei. Então, assim, nós criamos algumas coisas dentro da nossa sociedade de acordo com a nossa vivência, devagarinho, pouquinho, que pode parecer assim, nossa, o Brasil está lento demais, está difícil demais, mas não está não, gente. Está legal, está no tempo dele, ele vai chegar lá. E são vocês. É essa geração que tem que estar mais consciente, mais aberta para que essas mudanças continuem a acontecer, tá? Porque a gente não pode estagnar, ela não para, ela avança. A gente só precisa ter esse olhar de saber aonde que está ocorrendo essa mudança, esse pontozinho de pulo da mudança histórica dentro do nosso país e seguir esse caminho. Eu acho que é isso. Você tem alguma palavra de motivação, alguma coisa? Você quer falar alguma coisa para os seus alunos, para as pessoas que você interage? Não desista. Sim. Palavra de motivação. Não desista nunca. Porque desistir significa parar, né? Não seguir adiante. Evitar que você possa mostrar para você mesmo que você consegue. Você faz parte dessa história.
Então, isso que eu falo, e eu já falei isso para vocês, inclusive, é muito gratificante quando a gente vê que uma palavra faz a diferença. Quando você fala quando eu estou falando para vocês, façam Enem. Ah, mas a gente está numa escola pública, é diferente, estamos concorrendo com uma porção de gente de escola particular. Esquece. Esquece o pessoal que está lá na frente, que tem melhores condições. Tem que pensar em vocês. Quem procura, alcança. Quem é persistente, chega lá. Então, assim, vocês têm conhecimento que vocês nem sabem que têm. Tem que confiar no saber de vocês, tá? Os nossos professores que estão dentro da escola pública, eles são todos professores maravilhosos. Quem tem que sugar esse profissional são vocês. Porque ali são professores que têm mestrado, doutorado, são professores que pararam na graduação, tá? De repente, eu nem sei quem está dentro da escola particular. Tá? Foi uma indicação, nunca passou por um concurso, nunca se mediu, nunca conseguiu passar em um concurso público. Tá? Não estou desmerecendo o cara que está no particular, mas eu estou dizendo que há de valorizar quem está no público, porque o setor público são pessoas que têm, sim, grande potencial. Cabe a vocês, alunos, sugar esse potencial, todas essas informações. Porque vocês têm professores que dão muito, têm muito de saber que possa trabalhar com vocês. Então, é não desmorecer, não desanimar, sempre seguir adiante, porque vocês podem chegar lá. Isso que é importante. Como eu vi ano passado, um aluno da noite, eu falo isso para vocês, um aluno da noite, cara estudando, trabalhando, fazendo, não vou me inscrever no Enem porque eu não vou passar. Eu falei, para com isso, vai desistir se nem tentar? Você não pode fazer isso. Você tem que, pelo menos, tentar para saber se você chega lá. E aí, hoje, ele fala, ele manda mensagem, ele conversa com a gente, comigo e com a outra coordenadora, a Tatiana. Obrigada por vocês terem incentivado a me inscrever no Enem. Eu me inscrevi no Enem, tirei 800 pontos na prova da redação, eu achei que eu não ia conseguir, e hoje eu estou na UFRJ. Então, isso para a gente... Ó, dá até para arrepiar. É maravilhoso, porque a gente viu que o cara, ele conseguiu e viu que ele tem potencial. É o que a gente sempre fala para vocês quando vai na sala de aula. Vocês podem. Pode ter milhões de pessoas aqui fora dizendo que vocês não vão conseguir. Mas se vocês ouvirem um dizendo que vai, siga esse um, porque você conseguir. Com certeza você vai conseguir. Tá bom? Carla, vou te falar, você é uma profissional incrível, sendo bem sincero. A gente chamou aqui você para entrevista e, sendo sincero, a gente não sabia como entrevistar direito. Por causa que, mesmo que a gente conheça você de uma certa forma, a gente... Porque eu grito, né? Não, assusto, né? Não é por causa do grito, jovem. É por causa da intimidade. Tá bom. A intimidade que a gente tem com você é como uma coordenadora que aqui na escola, pelo menos, é chamada de aquela mulher. Eu acho muito engraçado esse nome, pelo amor de Deus. Mas sério. Carla, você é uma profissional incrível. A gente gosta muito do seu trabalho. Mas, pelo amor de Deus, se aposenta. Por causa que... Merece, ela merece. Por causa que, meu descansar. Deus do céu. Sim, não é que tenha um fim, tá? Porque o processo educacional, ele nunca vai ter um fim. Mas O fato de aposentar-se é o fato de sair, vamos dizer assim, do desgaste, Sim. né? E seguir outros caminhos que podem, inclusive, estar ligados ao processo educacional. Como Então, você mesmo falou, né? A história continua, a sua história ainda vai continuar. Sim, com certeza. A gente não abandona, quem é da educação não abandona a educação. Outros projetos tem aí para a gente fazer, todos ligados à educação. Então, só para finalizar, a gente falou bastante de educação, falou sobre sua vida, né, durante a escola, quando você encontrava alguns alunos, mas o objetivo daqui também é conhecer bastante você. Então, eu queria fazer essa pergunta. Quem é você? Como você... Que difícil! Como você poderia se expressar? Quem é a Carla Pamphili? É difícil a pergunta, hein, gente? Porque
58 anos, Carla Panfili, né? Mas eu não me conheço. Quem é que pode dizer que se conhece? Quem pode dizer quem é você, né? Ahn, Mãe de 2 filhos, só o que a gente fez. Mas isso não reflete necessariamente tudo. E como casada, mãe de 2 filhos, de um cachorro. Então, Carla esperançosa, Carla estressada, né? Trazendo uma porção de perspectiva para o futuro, esperando muito ainda de vivências a construir, tá? Querendo fazer muitas coisas, desbravar esse mundo histórico todo. Então, assim, quem é Carla? Carla é uma pessoa que está aí pronta para viver muita coisa, muitas histórias no mundo ainda. Tem muita história para contar também. Não quero ter netos ainda, tá, gente? Mas quando os netos vierem, que eu quero estar pronta para sentar ali e contar algumas historinhas. Isso é Carla, né? Carla contando história, Carla morrendo contando história. Eu acho que é um pouco disso, tá? Mas falar mesmo, dizer que a gente se conhece, a gente não se conhece, a gente não consegue dizer quem somos nós, né? Porque vocês podem dizer quem somos nós. Vocês podem nos dizer, pô, quem é Carla? Carla é assim, assim, assado. Porque vocês estão nos vendo, né? Vocês estão nos conhecendo, vocês estão pegando, muitas das vezes, o melhor e o pior de nós. Mas nós fazermos essa autoavaliação é mais difícil. Então eu deixo para vocês me dizerem assim, quem é Carla? Pode ser? Eu posso responder essa pergunta? Pode. Eu acho que você, pra mim, você é uma pessoa admirável, uma pessoa que tem bastante história, uma pessoa que veio na nossa vida pra motivar a gente, pra fazer a gente prosseguir e criar uma história assim como você criou. Ai, Acho obrigada. que Que linda. acho que essa é você. Eu espero, né? Espero estar fazendo parte da vida de vocês de forma bem positiva, né? E que vocês possam ser, sim. Possam ter, acima de tudo, confiança em si mesmos, tá? Porque viver não é fácil, gente, né? Mas viver com a certeza de que vocês podem tudo e que ninguém vai tirar essa esperança de vocês, isso que é importante. Tá bom? A Chora gente não, agradece. senão eu vou chorar também. Pois é, vai Eu me todo mundo chorar. emocionei, gente. Muito obrigada Amo por estar vocês, vocês aqui. são uns docinhos. A gente Amo, amo. agradece sua Termina presença. aí, Jéssica, pelo amor de Deus, vou chorar aqui, eu tô falando sério. Ai, meu Deus. Ela tá todo mundo chorando. A Que gente legal. agradece pela sua presença. Esse é o primeiro episódio do HolaCast. Muito obrigada e que venha mais por aí, gente. Legal. Jéssica, pelo amor de Deus. Pô, amor.